para mim, ele finaliza já até com intenção de chutar no braço do adversário, né? E aí vai pro VAR, a câmera ali entra, mostra ali a bola pegando na mão, é a regra. Eu discordo um pouco, né? Porque acho que esse tipo de pênalti tem que deixar pro árbitro dentro de campo. Não ia acontecer nada. O chute do jogador do Atlético Paranaense não ia acontecer nada. Se o cara consegue fazer isso aí com naturalidade, se ele faz isso de propósito, ele é jogador de vôlei. É uma porrada, muda. Ele vira e a bola bate na mão. O cara até se assusta quando a bola bate na mão. Nada a ver, mas eles cansam de dar esses pênaltis aqui. Ou seja, os instrutores, eles são incompetentes. Agora, a arbitragem caótica do Anderson Daronco, mais uma, né? É um juiz muito ruim. Depois ele fala em Flamengo, é uma coisa absurda, né? A arbitragem foi péssima do Anderson Daronco, uma péssima arbitragem. O Flamengo foi garfado. E paradinha rápida aqui para falar com você que está precisando, né, antecipar o seu FGTS. Você está com dinheiro parado, está precisando tirar esse dinheiro para poder fazer uma viagem, para poder, quem sabe, aí pagar uma dívida, enfim, para qualquer coisa. Você está precisando desse dinheiro e quer antecipar? Vou recomendar para vocês aí uma empresa mais ágil. Pela numeração que vocês veem na tela, né, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, você pode contatá-los e vocês podem ter aí o auxílio, o suporte deles, da equipe deles, para poder ajudar vocês a antecipar o seu fundo de garantia. Tudo muito seguro, né, de maneira tranquila, podem confiar, ok? Aproveita também, fala que vocês foram recomendados aqui no nosso canal do Futfla, ok? Então, fala com eles lá, não perca tempo e já antecipe o seu fundo de garantia. Tamo junto. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a imprensa esportiva de todo o Brasil, repercutindo o empate do Flamengo de 1-1 com o Atlético Paranaense, empate heróico do Flamengo, porque no finalzinho conseguiu empatar, só que teve lances aí também que foram polêmicos, teve o gol do Gabigol, né, que muita gente está dizendo que foi legal, né, que foi no caso aí tirado o gol do Flamengo, eles anularam o gol do Flamengo de maneira errada, né? O Daronco, né, no caso lá, chamou para poder anular e o Flamengo foi garfado mais uma vez. A imprensa vai falar muito sobre isso, sobre o empate do Flamengo, como o Flamengo está se mostrando um time campeão, né? Porque, dadas as devidas proporções, né, cheio de desfalques, com o time muito mexido, conseguiu empatar fora de casa contra o Furacão. Então vamos ver aí. Deixamos os créditos na descrição como sempre. Pedimos a você que nos apoia, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sino e também o seu comentário, que é muito importante. Então vamos ver aí a repercussão da imprensa de todo o Brasil falando sobre os lances da partida. Sport Center agora com um empate entre os rubro-negros. Atlético Paranaense recebeu o Flamengo muito desfalcado, aquele problema todo envolvendo, claro, contusões, não é, Zinho? Também jogadores em suas seleções. E aí um primeiro tempo muito movimentado e os gols na segunda etapa, Zinho, é isso? Foi isso. Muito desfalcado o Flamengo, como você mesmo já disse aí. Jogando na arena não é fácil, é um jogo muito complicado. O Atlético Paranaense é um dos times que, assim como mandante, é muito difícil ser batido. O trabalho do Cuca lá, time muito bem estruturado, organizado. O Fernandinho sendo sempre uma referência no meio campo, o Nicão, né, começou pelo lado direito. É um time forte, né, mas o Flamengo não se abateu não. Tem um elenco muito bom, né. Então você olhar que jogou na frente Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo, o Lohan fazendo a função do Arrascaeta. Aí a parte ali atrás é que tinha improvisações. O Léo Ortiz jogando como volante, fez um bom jogo, mas infelizmente também sai sentindo, né, a perna, ainda não foi informado, né, o que aconteceu, mas ele pede a substituição. O Bruno Henrique sai também no intervalo porque se sentiu mal. O Gabigol entra no jogo e esse gol aí é um gol anulado do Gabigol, né, teve aí a dúvida, a checagem, mas ele estava em posição irregular, espaço ali, né, milimétrico, só o VAR mesmo, né? E o Atlético nessa jogada aí chega ao seu primeiro gol, né? Que é um lance, aquela polêmica de sempre. A bola bate realmente na mão do Davi Luiz. Eu, particularmente, acho que ia ser muito difícil. O cara, né, é muito rápido o lance, o espaço é muito curto. O jogador do
do Atlético Paranaense, para mim, ele finaliza já até com intenção de chutar no braço do adversário, né? E aí vai pro VAR, a câmera ali entra, mostra ali a bola pegando na mão, é a regra. Eu discordo um pouco, né? Porque o árbitro estava pertinho e não deu. Então a interpretação dele, para ele, não foi pênalti. Aí vai pro VAR, é um lance interpretativo, né? Mas vamos, pênalti, o Fernandinho bate muito bem, faz o gol, e aí vem a polêmica, porque o Flamengo, quando empata, é nos acréscimos. E o pessoal do Atlético Paranaense reclamou muito, né? Do tempo de acréscimo. Não estava reclamando quando estava 0-0. Né? Até aí tudo bem. Mas é aquela coisa, né? O choro, é a reclamação. Mas o Flamengo chegou ao empate com um garoto que vem do banco, que entra no segundo tempo, o Everton, né, e faz o gol de empate. O Flamengo já tinha tido numa bola parada também o Pedro cabeceando e poderia ter saído o gol de empate. Jogo muito equilibrado. O comando do jogo ele oscilou muito, ora o Atlético estava melhor, ora o Flamengo estava melhor. Acho que é um resultado justo o empate, pelo que aconteceu no jogo. O que me chamou a atenção é que o Flamengo, com todos os desfalques, a gente está falando assim, é o melhor elenco. Tudo bem, para quando você perde 2, 3, 4 jogadores, mas 10 jogadores, 9, 10 jogadores, faz muita falta, né? Se a gente estava falando que o Corinthians estava aí com 14 jogadores, eu fiz uma contagem, o Flamengo tinha 13 jogadores da base à disposição nesse jogo ali. E, inclusive, um que entra, faz o gol de empate, que momentaneamente coloca o Flamengo na liderança do campeonato. O gol ele é polêmico e o Atlético Paranaense reclamou bastante, Bubu, porque o Daronco ele deu 8 minutos de acréscimo, o gol sai com 8h30. Conversei com a Renata Ruel sobre isso. A Renata, ela até uma crítica aos jogos ou aos trabalhos recentes ali do Daronco. Vamos ver aí os números da partida, tá? Então a gente vê que foi um equilíbrio ali na posse de bola, finalizações aí o Furacão teve vantagem, mas o Flamengo com mais finalizações certas, as grandes chances ali, um equilíbrio também. Ações na área do rival e o Flamengo mais, né? 24 contra 15 e escanteios 9. E aí foram com 2 escanteios no final do jogo, como o Zinho falava, que o Flamengo levou muito perigo. Primeiro o Pedro fez uma grande defesa, como a gente viu, e depois fez o gol ali já nos acréscimos dos acréscimos. A Renata Ruel entende que os acréscimos foram dentro daquilo que o jogo de fato pediu. Que o Atlético Paranaense, inclusive, como o Zinho falava, enrolou o jogo quando ele tinha a vantagem. Diante disso, do VAR, os acréscimos foram necessários. E aí é quando sai o gol do Flamengo. Você citou a Renata, né? Com razão, né? O Simon tem uma frase que ele fala muito, né? Árbitro nunca se consagra nos acréscimos, né? Só se complica. Então, se o árbitro dá 8 minutos, não obrigatoriamente ele tem que terminar o jogo em 8 minutos. Se acontece alguma outra coisa durante os acréscimos, ele pode dar mais 1 minuto, pode dar um pouco mais. Né? Então, especialmente você tem que ter o bom senso. Você tem um escanteio, não importa se é para o Flamengo, se é para o Atlético Paranaense, normalmente você vai esperar a cobrança. Você não vai... Eu já vi juizão que olhou, não, deu em cima, não, corta, não vai cobrar escanteio, não. Teve o gol famoso do Zico anulado contra a Suécia em 78, que bate escanteio e acabou o jogo com a bola em... Tem juiz que tá acabando o jogo assim, tá procurando onde tá a PM, onde tá a PM. A PM tá lá do outro lado. Acaba o jogo lá do outro lado, do lado da PM, rapidinho. E hoje a cena foi essa, porque depois do jogo o Cuca foi reclamar muito, ele foi expulso, o Cuquinha também foi expulso. O Atlético Paranaense não permitiu que os seus jogadores passassem na zona mista para entrevista coletiva. E o André Mazzuco, que é o diretor de futebol do clube, deu ali uma forte entrevista falando contra a arbitragem, Zé. Não, eu confesso que não vi, né? Nós estávamos aqui... Essa reta final do jogo a gente já estava aqui. Nós estávamos nos preparando aqui para o programa, né? Mas dentro do... Por isso que eu até citei a Renata, né? Mandei a mensagem para ela agora para entender o que aconteceu. É difícil de opinar porque eu não vi, nós estávamos aqui, infelizmente nós não conseguimos ver, eu não consegui ver, então... Mas essa questão de passa, não passa, 10 segundos, 30 segundos, 40 segundos, isso depende muito do que está acontecendo ali durante o jogo. E tem árbitro que apita antes, tem árbitro que apita 10 segundos antes do tempo, tem árbitro que apita 15 segundos, 30 segundos antes, ou até às vezes
40 ou quase 1 minuto, porque o jogo está ali, ele não quer se complicar. Tem muito disso. Eu não sei o que passou na cabeça do Daronco, eu não vi, confesso, como eu falei aqui, não vi o final. A gente já estava aqui. Mas isso acontece. Acho que se o Daronco deu 30 segundos, é porque deve ter acontecido alguma coisa ali que ele falou, não, acrescenta. Talvez uma bola, um escanteio ou uma falta que demorou para ser cobrada, alguma coisa assim, né? O Zinho, sobre... Zé, Fala, Zinho. Não, só para... Nesse período, houve substituições também. Ah, então você acrescenta, Para segurar né? o jogo, para prender o jogo, entendeu? Assim, a reclamação, é claro, quem sofre, é claro que sempre vai ter a discussão. Como o Flamengo também, na hora do pênalti, houve muita reclamação, houve o protesto. Achou que o Davi Luiz não estava com... A ação dele não foi para impedir a bola, foi um movimento natural, ele até tenta girar. Como eu falei, o lance foi muito rápido. Eu, particularmente, acho que esse tipo de pênalti tem que deixar para o árbitro dentro de campo. Não ia acontecer nada. O chute do jogador do Atlético Paranaense não ia acontecer nada. Para mim, o cara até força a jogada. Ele chuta assim, até para tentar forçar que pegue no braço. Até me parece meio intencional. Mas houve reclamação também. Então... muitos escanteios, muita morosidade para bater uma bola. Então acaba que eu não gostei da arbitragem também, não. Eu fiquei muito concentrado nesse jogo. Achei confusa, em alguns momentos tendenciosa, né? Inversão de jogada. Escanteio para um lado não dava, falta para um lado, para o outro lado já não dava. Então, assim, muito sujeito à pressão do que o estádio se manifesta. E lá não é fácil, a arena. A acústica, a pressão, a cobrança, fica bem em cima mesmo. Não gostei. Eu achei a arbitragem um pouco até frouxa em algum momento do jogo. Mesmo o Daronco, que é um cara experiente, normalmente você imagina que o experiente não vai sentir esse ambiente. É isso, Zinho? Sim. Lances muito simples, né? Muito simples. No próprio primeiro tempo teve uma bola ali que o atleta do Flamengo ele é solado, a bola vai para escanteio e dá tiro de meta, aí a reclamação dá cartão, aí já do lado do Atlético Paranaense puxa um contra-ataque, recebe uma falta, vai uma pressão em cima e já não dá falta. Achei um pouco, como eu falei, sem essa personalidade para... E aí gera isso. Os atletas, a comissão técnica, ele dentro do campo, né? Nós fomos jogadores, a gente sente quando o cara não está com a convicção e toda a pressão que está em cima dele ele aceita. Então acontece com o Atlético Paranaense realmente. Foi para cima, reclamou, passou 30 segundos, reclamou, houve as expulsões e houve essa colocação da direção do Atlético Paranaense, não deixando dar entrevista, revoltadíssimo, porque a vitória daria liderança para o Atlético Paranaense. Exato. E aí a gente está vendo que no final do jogo, o time que quer ter essa vantagem também não pode deixar 2 jogadas aéreas assim, não é, Bubu? E perder, né? Perder, porque era natural que o Flamengo fosse para cima, fazer uma abafa, estava perdendo o jogo nos minutos finais. Também é mais ou menos natural o Atlético dar uma encolhida para segurar, defender o resultado. Só que foram 2 lances em que o Flamengo venceu por cima, né? Esse duelo aéreo, né? Então, a bola parada, claro, é uma arma importante, mas, digamos, é uma bola cantada, né? Se você está bem posicionado armadinho, né? Você consegue tentar evitar, né? Tem técnico que lamenta, né? Tomamos um gol de bola parada, né? Como se não valesse, né? Como se fosse uma falha, né? Uma deficiência. Então, algo que o Cuca tem que também dar uma olhada, né? Essa bola parada defensiva já poderia ter tomado empate no lance anterior, né? Sim. Não fosse um milagre do goleiro. E eu entendo não a razão da reclamação do Atlético, mas a lamentação porque é um confronto direto. O Furacão com o Cuca ascendeu de uma forma avassaladora, né? Um time que, exceção feita na Sul-Americana, né? Que vacilou. Mas está brigando no Brasileiro na parte de cima e você tem uma chance de enfrentar o Flamengo do Tite em casa com desfalques. Você fala, esse jogo aqui é para ganhar. É aquela oportunidade que a gente falou, né? Não vai ter outra. Né? Você tem um Flamengo ali em Curitiba, com problemas, com desfalques. Era jogo para o Furacão fazer 3 pontos e assumir a liderança. E deixou escapar
na última bola. Ozinho, nesse sentido, o Flamengo ele tem que tentar somar os pontos possíveis, obviamente, claro, mas especialmente nesse período de Copa América, quando ele está muito desfalcado. E aí ele venceu a partida no meio de semana, agora ele conquista 1 ponto fora contra um dos também candidatos ao título. Ele vai sobrevivendo, não vai? Sim, muito pelo trabalho, pela organização de equipe. O Tite hoje não estava na beira do campo no comando, ele estava suspenso. Estava o filho dele, né, o Matheus Bach, que é muito bom profissional, é claro, com a sua comissão técnica toda ali, né, dando todo o suporte, o César Sampaio, o Kleber, né, que são competentes demais, mas não tinha o seu principal treinador também ali na beira do gramado. Então, além dos desfalques dos jogadores, de tudo que aconteceu, e no jogo perde também um outro atacante, volto a falar, o Bruno Henrique saiu no intervalo, gente. Você já não tem o Everton Cebolinha. Opa, não tem o Everton Cebolinha, que beleza, ai, que triste, vou pegar o Bruno Henrique. Não é todo time que tem isso, né? A gente fica até confuso, quem é o titular, quem não é, depende do momento, da fase. A fase hoje é o Everton Cebolinha. Mas aí esse cara que é o substituto, ele se sente mal no intervalo e sai do jogo, fora de casa, contra o Atlético Paranaense, brigando pela ponta da tabela. Lotada a arena, pressão. Então, assim, o Flamengo superou muitas coisas dentro do jogo, todos esses desfalques. O lado esquerdo do Flamengo não tinha o Everton Cebolinha, não tinha o Vinha, que está na seleção do... E não tinha o Ayrton Lucas, que está machucado. Estava jogando um zagueiro improvisado de lateral, que é o Léo Pereira, muito bom jogador, mas não é lateral. E aí o único ali, o cara que é da faixa do campo titular, também sai no intervalo. Ele tem que colocar o Vitor Hugo para fazer essa função, que é garoto da base. Então né, você não tem De La Cruz, você não tem Arrascaeta. Peraí, aí você não tem os 2 volantes que podem ser o titular. Você não tem o Pulgar e não tinha o Alan. Então você tem que improvisar um outro zagueiro ali, que é bom jogador. Ou seja, é um caminhão de dificuldade e problemas que muito time não conseguiria superar. E o Flamengo foi lá e jogou de igual para igual. Em alguns momentos do jogo, para mim, jogou melhor do que o Atlético Paranaense. E olha, se tivesse vencido o jogo, não seria uma injustiça, não. Como o Atlético Paranaense também. Eu falei que o resultado foi justo porque oscilou esse domínio do jogo. Mas o Flamengo, com todos os problemas, o resultado foi maravilhoso, espetacular. Ele, por causa dos desfalques, ele até mudou a formação ali, principalmente do ataque, porque ele parece que tinha encontrado o time ideal com 4 jogadores no meio de campo. Não é isso, Bubu? Com o Pulgar ou com o Alan, com o Arrascaeta, o De La Cruz e o Gerson, certo? Ele teve um começo de ano de temporada que ele jogava no 4-3-3, né? Isso, aí ele mudou o sistema, o time voltou a crescer. Agora ele precisou, ele colocou de novo... Bom, isso aconteceu no jogo passado. Gerson estava fora também, né? E agora, desde o jogo passado, por causa também de uma contusão, ele colocou o Luiz Araújo, que foi decisivo na última partida. E hoje ele começou com o Luiz Araújo, com o Pedro e com o Bruno Henrique. A forma que deu certo contra o Grêmio no jogo anterior, né? O Gerson estava jogando bem aberto pela direita, mas pela necessidade acabou trazendo para o meio campo e botou o Luiz Araújo, que fez por merecer, de acordo com o que ele fez no Maracanã na rodada anterior. Acho que o Tite está saindo muito bem nesse período de Copa América. Ainda não começou a Copa América, mas ele já está com os desfalques. Desde o começo do ano, todo mundo no Flamengo já falava sobre isso, a Copa América, o efeito. Marcos Braz reclamando, o Getúlio reclamando, tal. Já sabia que pelo menos durante 9 rodadas o Flamengo ia ficar muito desfalcado. E nesses 2 jogos, contra o Grêmio e contra o Furacão, não são jogos simples, o Grêmio jogou bem também no Maracanã, e hoje o Furacão fez uma partida de alto nível, competitiva. É difícil de jogar lá, hein? É difícil jogar lá. Se pensar assim, se o Flamengo e o Tite conseguirem passar por essa Copa América, mantendo o Flamengo no topo, se não líder ali, ou com pontuação igual, similar, próxima, a chance do Flamengo ganhar esse Campeonato Brasileiro é enorme. Porque o grande adversário, não é que, claro, o grande adversário são outros times, mas esse período, essa janela, entre aspas, da Copa América, para o Flamengo era algo muito prejudicial. Se ele consegue passar por esse período, e começou muito bem, 2 rodadas que não eram simples, e ele pontuou bem, e a gente está vendo a tabela de momento, continua ali em cima, depois do restante do campeonato, em tese, tudo ficaria ainda mais fácil para o time que tem, reconhecidamente,
o melhor elenco do Brasil e, na minha opinião, da América do Sul. Ele vai jogar com o Bahia na quinta-feira e no domingo clássico contra o Fluminense. Olha só que clássico importante, então, no Maracanã no próximo domingo. Domingo que vem promete nosso programa também aqui, hein, Zinho? Pra gente falar bastante também sobre o Fla-Flu. Vou me preparar. Bom, vocês todo domingo se preparam. Não falei isso em tom de cobrança, tá, Zinho? Já mandei a foto para ele estava duvidando. Mandou? Já mandei a foto para ele, 87. Ah, espetacular. Vamos ouvir o pessoal. Vamos ouvir o pessoal lá do Flamengo e daqui a pouco vamos ouvir do Zinho, do Zé Elias e do Rodrigo Bueno, no caso do Dudu também. Eu quero saber como os três acompanharam essas últimas, em 24 horas, né? Uma confusão aí enorme e a gente tem atualizações e a gente fala sobre isso também. Mas o pessoal do Flamengo falando em entrevista coletiva, já que o Tite não esteve, então, ali no comando da equipe. Vamos lá. Uma questão envolvendo o Gabigol, porque hoje ele voltou, né? Entrou no lugar do Lohan, na metade ali do segundo tempo, fez um gol, inclusive, o gol foi bem anulado, provocou torcida e tal, mas é sempre um personagem aí rubro-negrozinho. Sem dúvida. Inclusive, quando ele tá para entrar em campo, o jogo tinha dado uma esfriada. Não tinha grandes chances, né? Tava um jogo muito truncado, intermediária. Muita marcação, muito empenho, como foi falado aí na coletiva, né? O Kleber, o Matheus e o Sampaio, foi bem isso aí. A leitura que eu até fiz anterior foi aquilo que o Kleber falou, os desfalques, tudo que aconteceu, ficou um jogo meio que de intermediária. O Gabigol, quando entra, e eu confesso que quando foi para ser no lugar do Lohan, eu tive minhas dúvidas, porque o Lohan, ele faz a função do Arrascaeta, né? Aquele 10 mais centralizado encostando no atacante. O Gabigol, para mim, ele pode até jogar junto com o Pedro, mas os dois mais à frente. Mudar um pouco o sistema, você não ter dois jogadores abertos, né? Você fazer um 4-4-2, mas ele como um atacante ao lado do Pedro. Dá para fazer. Jogar os dois juntos, desde que você mude o sistema tático. Ele entra no lugar do Lohan. Eu falei, vai entrar o quê? Mais atrás do Pedro? Ou não, como é que vai ficar isso? Vai ficar um 4-2-4? E o Gabigol tem entrado, assim, pelo menos o empenho dele, ele está entrando com vontade, querer ajudar de alguma forma. E é claro que é um personagem muito polêmico, que o torcedor adversário também gosta de pegar no pé dele. E ele tem personalidade, ele faz o gol, né, que foi anulado, ele já vai lá comemorar, fazendo aquele movimento dele. O torcedor, quando é anulado, o estádio acho que vibrou mais do que o próprio gol do Fernandinho de pênalti. Se você for ver na hora que anula o gol do Gabigol, é uma loucura o que acontece na arena lá do Atlético Paranaense, e o torcedor vem junto e o jogo pega fogo, aí fica uma trocação. Muito pela entrada do Gabigol. Não é que ele entrou e arrebentou, mas a postura dele, ele estar dentro do campo, mexeu com o jogo melhorou. Agora aqui, 1-0. Atlético Paranaense e Flamengo, ó, o Fernandinho fez, né? É isso, né? De pênalti, não é? Pênalti, Neto. Bloqueio do Davi Luiz com o braço aberto. Aí, ó, Fernandinho vai. Que jogadorzaço, hein? Meu Deus. Aí ele faz o primeiro gol, batendo o pênalti. Aí o Flamengo, isso aos 47 do segundo tempo, o gol do Atlético Paranaense. Aí aos 48, aí vem o gol do Everton Araújo, né? Que empata o jogo, uma cabeçada. Ele abaixa a cabeça e o Zé Ruela, que está do lado, não vai na bola. E aí ele faz o gol de empate. Dá uma olhada só. Ele abaixa para fazer o gol e o Oreiudo não vai na bola, que é uma coisa impressionante. E aí empata o jogo. Neto, Anderson Daron captou o jogo. Jogo quente. Cuca expulso, Cuquinha expulso. E seguraram o Everton. Súmula do Anderson Daron que tá carregada. Tive acesso aqui à súmula, tá carregado. O jogo foi quente lá, viu? Vamos lá agora, Vitória Internacional. Vou falar alguma coisa, senhor. Pode ficar à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade, que eu quero ver até o lance também, que eu não vi. Então vou botar antes pra você. Eu não vi. Porque aí eu vou querer ver se você vai achar que eu tenho razão ou não. Tá bom. Tá? Eu vou botar o lance logo, porque pra mim isso é uma vergonha. Pra mim o Anderson Daronco é um árbitro horroroso. Eu posso dar minha opinião.
Como eu acho, é bom deixar claro, grande parte dos hábitos do futebol brasileiro. Como eu não acho que é um complô contra o Flamengo, eu acho que eles são ruins, eles são fracos, são mal treinados, tem uma entidade patética como a CBF por trás. E que é coberta, porque um árbitro que dá um pênalti desse contra um time que está lutando pela liderança, um cara que dá um pênalti desse, ele teria que ser pelo menos 2 rodadas afastado. É minha opinião. Não vai ser. Mas antes de eu começar o show, bota aí na tela, Kaique, por favor. O pênalti é marcado do Davi Luiz. Olha isso é um escândalo, gente. Olha o movimento totalmente natural, o braço colado no corpo. Olha isso. Olha isso, vamos de novo. Ele já deu ou o VAR chamou? Foi no VAR. Olha de novo. Então tem que xingar o VAR, não é? Não, ele marcou. Olha aí. Pênalti. Olha isso. O que foi? Pênalti. Cara, juro, não dá. Se você tá falando sério, tu não entende porra nenhuma de futebol. Não dá pra você falar pra mim, o braço dele tá colado e abre aqui. O braço dele não tá assim. O braço dele tá assim. E vem aqui. O braço dele está assim. Na minha regra, bateu na mão da área é pênalti. Eu não tô perguntando a tua regra. Eu tô perguntando pela regra da FIFA. Pênalti. É o quê? Pênalti. Você tá de brincadeira. Tô não, olha lá. Tá, então antes do meu show... Olha lá, a bola em direção ao gol. Olha isso, gente. Que bola em direção ao gol? Olha lá, a bola é lá na forquilha, o Davi Luiz meteu a mão. Flávio Prado, olha ele musculoso, ele adora aparecer. Flávio Prado. É mais uma demonstração clara que eles não conhecem a regra, que eles são pessimamente treinados, que os instrutores da CBF são instrutores, eles fizeram por correspondência o curso e aqueles cursos velhos, antigos, sabe? Fizeram por correspondência com fita de vídeo. Eles são realmente muito incompetentes, é um absurdo. É vergonhoso isso. Olha, a regra é muito, não mudou nada. Qual é a regra? É pênalti quando o cara tem intenção de meter a mão na bola. Como é que você mede a intenção? Você tem que ter uma sensibilidade e também... É um movimento natural também, né? Então, aí os caras começaram a falar assim, bom, vamos apertar um pouco, tem um malandro que dá aquele toquezinho, dá um miguelão, presta mais atenção se o cara não tá dando migué, se ele não fez um movimento... Agora, uma porrada dessas, se o cara consegue fazer isso aí com naturalidade, se ele faz isso de propósito, ele é jogador de vôlei. É uma porrada, muda. Ele vira e a bola bate na mão. O cara até se assusta quando a bola bate na mão. Nada a ver, mas eles cansam de dar esses pênaltis aqui. Ou seja, os instrutores, eles são incompetentes. A CBF, os caras que ensinam, teoricamente, esses caras, eles são incompetentes. Então não adianta, você está fugindo, você vai sair do Daronco, os jovens que estão chegando são incompetentes também. E o que é pior, né? Não tem nem hábito suficiente, eles estão espalhados aí, vai para a Copa América, vai para lá, vai para cá, porque a tranqueira é meio generalizado. E aí o Daronco ficou aí, ninguém quis levar o Daronco, e ele vai ficar por aí fazendo essas barbaridades. Eles acham que foi mesmo, eles não entendem a regra, então é um problema. Porque isso aí, eles vão mudar campeonato, vão mudar resultado, porque é uma coisa assim, é muito por acaso. É isso, não é complô, eles são ruins, né? Não tem a regra. O problema todo, pilhado, é que não tem regra. Não tem lógica. Amanhã ou depois tem outro lance desse aí, o cara apita corretamente, não dá. Ele já mudou o campeonato. Então não tem regra. O Brasil, ele consegue fazer uma competição sem regra. É muito louco, depende muito do cara, depende do VAR. E o tal do VAR também não pode ter VAR no Brasil, gente. Não dá. É muita merda. Já chega o árbitro, eles ainda colocaram mais um monte de tranqueira. Um só não basta. Eles puseram um monte para ajoelhar. O VAR no Brasil, ele pode ser chamado de várzea. Várzea, de vá àquele lugar, A Euro está fazendo experiência cada vez mais com tecnologia, colocando chip na bola, colocando uma série de situações, o impedimento semiautomático, aí tudo bem. Não dá, VAR não dá. É muita gente ruim junto e querendo aparecer, mostrar serviço. Não dá. Realmente é de desiludir. Você, cada vez que tem um gol, demora pra caramba, e aí sai essas coisas assim. Essa foi no coração, o Flamengo conseguiu a vitória, que foi um empate, mas valeu como uma vitória diante do Atlético Paranaense, onde sempre é muito difícil jogar, numa arbitragem caótica do Anderson Daronco, mas o Flamengo conseguiu o resultado que naquele momento lhe interessava, né? Que foi o empate, né? O Flamengo sofre o gol num pênalti, que foi pênalti, do Davi Luiz, né? Que uma infantilidade, né? Aquele braço ali,
mas depois, na raça do coração, consegue o gol do empate com o Everton Araújo. Agora, a arbitragem caótica do Anderson Daronco, mais uma, né? É um juiz muito ruim. Depois ainda fala em Flamengo, né? É uma coisa absurda, né? Tá aqui o Rodrigo Bruni com a gente, hoje foi na raça, também estou contigo, meu grande amigo, Rodrigo Bruni. Vamos lá, vamos deixando o like, mas foi um ótimo resultado do Flamengo. Ótimo resultado do Flamengo, esse empate por 1-1, diante das circunstâncias. O Flamengo jogou muito bem. Volto a dizer, o Flamengo está jogando com essas condições, um time completamente desfalcado por Copa América, por lesões, e jogando nessas condições foi um ótimo resultado. Tanto que o Inos Rock aqui está falando, está comemorando o empate que nem fosse 2019. Né? Eu comemorei pra caramba, comemorei. Não acho que o Gabigol tenha ido mal, mas tem tanta coisa para falar aqui na live. Deixe seu like aqui, porque a gente vai com tudo. O Cuca foi expulso mais uma vez. Que técnico desequilibrado, né? O Cuca, né? Já dirigiu o Flamengo em 2009, foi um desastre. Deixa eu ler aqui o Marcelo Lodoni mandando um superchat. Hoje foi na raça, juiz ruim. Ótimo resultado. Mandem superchats para a gente também, tá? Eu concordo com o Roberto Loureiro aqui no que diz respeito ao lance, né, do gol do Gabriel. Foi legal? Cara, na linha traçada ali não me pareceu legal, mas, cara, eu discuto a linha. Da mesma forma que houve no Caleri, no gol do São Paulo contra o Internacional no meio de semana, um lance que é discutível. Esse é o problema do VAR no Brasil. Você não pode ficar com a dúvida. E a gente fica com a dúvida, né? Eu fiquei com a dúvida. Então, tá errado. Há um problema com o VAR no Brasil. Você não pode terminar o jogo com a dúvida. Não dá. Não dá para terminar o jogo com a dúvida. Eu tô com a dúvida. Eu acho que você também tá, né? A arbitragem foi péssima do Anderson Daronco. Uma péssima arbitragem. O Flamengo foi garfado. No fim das contas, diante dessas circunstâncias, lesões, arbitragem, convocações para a Copa América, acho que o Flamengo conseguiu um puta no resultado. Né? Ô Nelson, eu não teria tirado o Lohan, eu teria tirado o Luiz Araújo, cara. O Luiz Araújo, para mim, estava mal no jogo, naquele momento. Eu não teria tirado o Lohan estava jogando bem, né? Eu não sei o que vocês acham, mas o Daronco foi o personagem do jogo pela péssima arbitragem dele. Desagradou todo mundo. Neilson, para mim, o Daronco nunca foi referência, o Daronco. Deixem likes, mandem superchats para a gente continuar aqui com o canal. É muito importante que vocês façam isso. Vou ligar o ar-condicionado, porque está um calor danado por aqui. Daronco foi o pior em campo, né, Clécio? Concordo com você, cara. A arbitragem do Daronco foi um horror. Foi uma coisa terrível. O Daronco é um péssimo árbitro. Um juiz horroroso. Aí o pessoal fala, não, é dos melhores, né? Porque é um juiz experiente, aquela coisa toda. Nossa, para mim é muito ruim. Para mim não tem condição nenhuma de apitar um jogo desse tamanho. Um jogo em um terreno em que o Flamengo geralmente tem dificuldade, e nas circunstâncias em que foi, tá? O Ranieri está falando aqui da arbitragem caseiraça, jogaço, tá falando o Osmar Coelho aqui. Foi um bom jogo do Flamengo, cara. Não achei um jogaço. Achei um final emocionante, tal, aquela coisa toda. Thiago Baduque, membro do canal, tem a prerrogativa da escolha, da leitura do comentário. Eu já falei sobre isso aqui. Thiago não teria tirado o Lohan, não. Teria tirado o Luiz Araújo. Jamais tiraria o Lohan nesse jogo. O Lohan jogou muito bem. Tá? Eu não estou falando aqui do pênalti. O Rafael Pestana está no Bahrein. Um abraço a você, Rafael. Tamo junto, meu irmão. Siga aqui na live com a gente.
Deixa eu ler aqui o câmera de segurança ABC. Se tivesse que ter um vencedor, era o Flamengo. Também acho. Acho que o Flamengo jogou muito mais do que o Atlético. Flávio Sá, que é membro do canal. Desculpa, mas hoje eles acharam impedimento do Gabi. Também acho. Olha que colocaram as linhas. Então, mas o problema é esse, Flávio. O problema é esse, cara. Essas linhas no futebol brasileiro são discutíveis. Eu tenho todo o direito de discutir essas linhas. Né? Todo o direito, cara. O jogador do Atlético está com a mão para baixo. Né? Aqui, se contar como é que se fala? Da manga da camisa, o Gabigol está em condição. Né? O Flamengo estraçalhado acabou sendo garfado pela arbitragem. Flamengo estraçalhado. Cara, olha as condições em que o Flamengo atuou. Deixa eu só... Olha as condições em que o Flamengo atuou. Meu amigo Helder Afonso, Daronco sempre erra muito, e sempre que erra contra o Flamengo, ele erra muito. Ele é um péssimo árbitro, Anderson Daronco. Um árbitro muito ruim, mal intencionado no jogo de hoje, entre o Flamengo invertendo faltas. E, para mim, era... Agora, quem era o VAR? Porque, para mim, o VAR deve ser o Daniel Nobre Bins. Eu nem sei quem foi, mas estou falando que eu acho que é o Daniel Nobre Bins. Se for o Daniel Nobre Bins, esse gosta de prejudicar o Flamengo, meu irmão. Esse gosta muito. Empate time cascudo que vai lutar pelo título. Baita resultado, está falando aqui o Wildon Maximiliano. Concordo com você, Wildon. Puta no resultado. Diante das circunstâncias. A gente tem que levar em conta as circunstâncias. Fabrício Bruno suspenso para o próximo jogo. Ainda mais esse problema. Foi infantil, Fabrício Bruno. Né? Foi infantil o Fabrício Bruno, que teve mais uma atuação ruim. Ele quase complicou o Flamengo no final do primeiro tempo. Né? Era a Daiane. A Daiane foi muito mal, cara, porque foi o VAR que anulou o gol do Flamengo, não foi o Daronco, foi o VAR. Né? Mas tem que enaltecer aqui o empate. O Jaedson está falando que estava impedido, o Laí está falando que o Flamengo merecia ganhar. Eu acho que o Flamengo merecia ganhar o jogo. Eu acho que o Flamengo merecia ganhar o jogo. Acho mesmo. A VAR era a Daiane, está falando aqui, o Marcelo Gonçalves. Sobre o Felipe Melo, eu vou falar mais adiante nessa live, viu, Leonardo? É um jogador, um ser humano patético, o Felipe Melo. Um ser humano patético, simplesmente patético. E pior foi o Fernando Diniz, que passou pano para ele. Deixem likes aqui na live, pessoal. É muito importante que vocês deixem likes. O Delson está feliz, assim como eu, com o resultado. Foi um puta do resultado, cara. Foi um puta resultado. O Flamengo, modo banana, como diz o Mauro César, para mim acabou. Acabou no Flamengo. O Flamengo não joga mais no modo banana. Tá? Fernandinho tem licença para bater um dos jogadores mais violentos do país. Fala o Wildon Maximiliano, que é membro do canal. O Gerson está jogando muito bem. O Lohan jogou muito bem. O Léo Ortiz, mais uma vez, soberano no meio de campo. Eu achei um baita jogo do Flamengo. O trabalho do Tite é bom. Deixa eu ler o Augusto César Carvalho aqui. E já foi. Tem muita mensagem. Gente, é melhor vocês mandarem o superchat, porque tem muita mensagem. O Frade está falando aqui, fomos roubados, né? O Flamengo foi muito prejudicado pela arbitragem. Absurdamente prejudicado pela arbitragem. Muito. Pelo senhor Anderson Daronco e pelo VAR da senhora Daiane. Linha do VAR na diagonal, está falando aqui. É isso, né? O VAR foi um VAR mandrake. Dava para ter ganhado. O Flamengo era para ter vencido. Helder Afonso, manda um superchat aqui. O clube não tem poder de veto quando o árbitro é escalado. Felipe Melo, babacão. Luiz Araújo voltou ao modo soneca. Luiz Araújo, para mim, jogou muito mal. Era ele quem tinha de ter saído na hora que saiu o Lohan para a entrada do Gabigol. Foi o vídeo aí. Comenta o que é que vocês acharam aí do vídeo, o que é que vocês acharam desses lances aí, né? Foram bem polêmicos. Muita gente está dizendo que o Flamengo foi realmente assaltado, né? Foi roubado, porque esses lances foram muito assim, marcados de maneira errônea, né? São lances que são bem discutíveis, né? São bem discutíveis e que, segundo foi falado aí, eles marcam em alguns momentos e outros não. Então prejudicou o Flamengo. O lance do impedimento mesmo foi muito assim,
discutível, né? Muito discutível. Parecia que o Gabigol não estava impedido, né? Parecia que não estava, que foi uma linha meio fake ali, meio estranha, né? E também o lance do pênalti, né? Que o cara chuta na mão do Davi Luiz e ele tá tirando o braço, né? Enfim, é complicado, né? Complicado, porque às vezes parece que eles marcam para poder prejudicar mesmo o time, mas parece que eles são ruins mesmo, né? Parece que eles não são bons nisso, né? Parece que eles que apitam aqui no Brasil não têm capacidade, né, para poder fazer isso. É realmente complicado. Mas comenta aí a sua indignação se você não gostou de nada disso, né? O que é que vocês acharam do vídeo aí, dos comentários, né? O Flamengo por hora, né, tá na liderança ainda. Vai depender de resultados aí, né? Talvez se o Botafogo vencendo aí passa o Flamengo, né? Enfim. Outros resultados também, o Bahia. Mas é isso aí. Comenta o que é que vocês acharam. Se inscreve no canal, ativa o sino, ok? E é isso aí. O Flamengo agora vai enfrentar o Bahia no Maracanã, né? Aqui na quinta-feira. E precisa vencer, né? Pra poder continuar brigando, né? Mas ainda assim, galera, foi uma partida muito boa do Flamengo, tá? Cheio de desfalques, né? Cheio de jogadores que não estavam presentes, jogadores convocados, jogadores que estão lesionados. E ainda assim conseguiu arrancar um empate fora de casa contra o Furacão na Liga Arena. É muito difícil jogar lá, todo mundo sabe disso. E o Flamengo conseguiu fazer isso. Então, muito méritos aí pro Flamengo, né? Muitos méritos pro Tite também, que conseguiu aí montar o seu time de maneira correta. Mas é isso aí. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo.